Não dá para você chegar e apresentar aí o Jones Manuel como expert revolucionário contra o Lenin. Não é possível isso. Que o Jones Manuel não consegue revolucionar nem o quarto da casa dele. O Lenin fez a Revolução Russa. Nesse ponto, as credenciais são importantes. Essa ideia de que a liberdade tem que ter um limite, a liberdade de expressão, de pensamento tem que ter um limite, essa ideia é uma ideia que nós vamos encontrar ela materializada no romance do George Orwell, 1984. Porque se você acreditar realmente nisso, que alguém deve controlar o que o outro pensa, nós vamos para 1984. Porque o que a pessoa está propondo é o controle do pensamento. Você pensa isso, mas você não pode pensar isso. Então eu tenho que criar uma sociedade que exerça sobre as pessoas uma pressão tal que a pessoa deixe de pensar aquilo lá. É a sociedade da lavagem cerebral. Não é estranho que os stalinistas defendam essa coisa, os neo-stalinistas, né, os filo-stalinistas. Porque o Stalin era dessa opinião. Né? Uma diferença fundamental entre Lenin e Stalin é que você nunca vai encontrar, do ponto de vista das ideias, né? Você nunca vai encontrar em Lenin a ideia de que a pessoa tem que mudar de pensamento. No Partido Bolchevique teve muito debate. Tomaram medidas restritivas dentro do funcionamento do Partido Bolchevique, mas ninguém na época de Lenin foi chamado lá e falar: agora você tem que falar que o que você acredita estava errado e que você acredita no que eu acredito. Nunca fizeram isso. Quem fez isso aí foi Stalin. Stalin exigia das pessoas que elas abandonassem o seu pensamento, quer dizer, não tinham direito de pensar nada, e pensassem como ele. E aí nós vimos um dos espetáculos mais lamentáveis da história da humanidade, que foram os processos de Moscou, em que a pessoa chegava lá e falava: eu sou um criminoso, eu sou fascista, eu sou isso, eu sou aquilo, porque ele pensava diferente do grande líder. Quer dizer, a ideia de que você pode obrigar a pessoa a não pensar uma determinada coisa é 1984, é o stalinismo. Já o nazismo, não sei dizer se era exatamente assim, porque os nazistas eram mais pão, queijo. Se você pensasse diferente deles, se matavam na hora. Né? Então você tinha que ficar quieto, mas era uma coisa mais tradicional isso daí, convenhamos. Como qualquer ditadura. Agora, obrigar a pessoa a pensar uma determinada coisa, isso aí já é muito extravagante, que é o que está em pauta hoje. Né? Por exemplo, o monarca ele foi também censurado, aí, cancelado, sei lá o quê. A história começou quando ele falou que a pessoa tinha o direito de ser racista. É uma expressão, é um direito de qualquer um pensar o que quiser. Em última instância também, né, a não ser que você faça o processo de Moscou, ninguém vai conseguir controlar o que o cidadão está pensando, só vai impedi-lo de expressar o que ele pensa. Né? Não é porque tem uma lei que você não pode pensar tal coisa que a pessoa para de pensar. A pessoa tem que pensar o que ela quiser pensar. Isso é uma coisa normal. Isso é uma conquista da humanidade que durou pelo menos 400 anos de luta, desde o final da Idade Média até a Revolução Francesa. A Igreja achava o seguinte, que você não pensar exatamente de acordo com a ortodoxia da Igreja, o que o Papa disse, o que os concílios da Igreja falaram, era um crime. Você não tinha direito de sentir, de divergir de nada. Por quê? Porque é importante, né? Porque quando a gente fala isso, a pessoa não se lembra por quê. Porque era mal, era antissocial, era contra a sociedade. A sociedade era toda católica. O catolicismo era o bem, os bons costumes, o amor ao próximo, Jesus, amai-vos uns aos outros, a caridade cristã. Como é que você pode ser contra isso daí? Como é que você pode desafiar uma coisa tão boa como essa? Então, se você desafiasse, você ia parar na fogueira. Antes das grandes fogueiras da Inquisição, a Igreja Católica, ela massacrou populações inteiras porque divergiam, porque essa população tinha estabelecido uma versão da religião cristã diferente da deles. Né? Eu não vou explicar aqui em profundidade, mas procurem aí, pesquisem a situação dos cátaros, que se não me engano é do século XII ou XIII. Cidades inteiras pensavam uma forma de religião que era considerada herética pela igreja. Foram todas massacradas. Por quê? Porque você não pode pensar o que você quer. É o crime de pensamento. Aí, logicamente, que a sociedade vagarosamente vai se erguendo contra isso daí. E vai estabelecendo o direito da pessoa pensar qualquer coisa que ela queira. Isso é uma conquista de séculos de luta. Agora a burguesia, que está em decadência total, é super reacionária, mas quer manter a aparência democrática, enquanto ela não se prepara para o fascismo diretamente, ela começa a introduzir no chamado regime democrático uma série de coisas que são profundamente antidemocráticas. E uma delas é essa daí. A liberdade de pensamento não é absoluta. E todo ignorante, bem pensante, ele enche a boca para falar isso daí. Para ele parece ser a verdade mais absoluta do mundo. Quando na verdade isso aí é uma mentira
né? A única liberdade de pensar é a que absoluta. Porque se não é absoluta, onde é que está a liberdade de pensar? Você tem que pensar qualquer coisa. Quer dizer, nós estamos diante de um retrocesso ideológico muito grande. Que a burguesia pense assim é até normal. Agora que a esquerda venha defender isso daí é que é uma coisa realmente extraordinária. Quer dizer, nós estamos diante de um retrocesso da esquerda também. Né? A esquerda está abandonando os princípios da democracia em nome da censura, da perseguição, da repressão. Quer dizer, é a repressão do bem. Voltamos à época em que a Igreja Católica conseguia fazer isso daí. Um argumento que também aparece muito aqui, eu queria analisar esse argumento, é o seguinte: a sua teoria liberal burguesa, como se existisse, do ponto de vista da democracia, uma teoria, sei lá, proletária. Não, quem inventou a democracia, tal como nós conhecemos, foi a burguesia. Foi a Revolução Francesa, que é uma revolução da burguesia. Falar que ela é liberal burguesa é um pouco um exagero, porque o liberalismo é uma das formas que a democracia assumiu. Né? É uma forma restrita, uma forma tipicamente da grande burguesia. É um regime de estabilidade, com algumas liberdades puramente formais, mas no fundo é um regime que tem mais características antidemocráticas do que democráticas. Se o pessoal conhecesse a história da própria democracia, da sociedade, saberia disso. Existe a democracia que não é liberal, que é a democracia popular da Revolução Francesa, a democracia dos jacobinos, da ala radical da democracia da Revolução Burguesa, que é aquela que procura defender os interesses do povo. Essa democracia, os marxistas herdaram os conceitos da democracia integralmente. As posições da Revolução Francesa, elas são o ponto de partida do marxismo. Quer dizer, quando Marx começou a analisar a sociedade que ele vivia, né, ele partiu da ideia de que o que era mais progressista era a democracia. E ele vai chegar, através de uma série de pesquisas, análises e discussões, à ideia do comunismo. Mas a democracia é um ponto de partida. Ele não foi buscar o comunismo aquém da democracia. O comunismo é além da democracia. Numa sociedade burguesa, o mínimo que a gente pode exigir é que a sociedade seja democrática. Nesse sentido, o mais democrático possível. Marx, todos os marxistas, a classe operária, os oprimidos sempre lutaram por isso. Quanto mais democrática a sociedade, melhor para a defesa do interesse dos explorados. Então, quando o pessoal fala que é uma teoria liberal burguesa, eles, na verdade, estão retrocedendo ideologicamente no passado. Eu notei aqui, né? Eu vou fazer um comentário aqui sobre uma matéria do Walter Pomar, que discute o assunto. Acho bizarro ver meu velho companheiro Breno, conhecido como defensor acérrimo da correção de medidas extremas em situações extremas, ser tão liberal ou será libertário no trato do, aspas, direito de defender a legalização do nazismo, fecha aspas, como se o debate político no Brasil transcorresse no ambiente de chá das 5 em filme inglês de sessão da tarde. Quer dizer, ele considera que a democracia é uma coisa assim, é um jogo da burguesia. Né? E a chave da coisa está quando ele fala, o Breno Altman seria um defensor de medidas extremas em situações extremas. Então, que é o que muita gente, principalmente de pessoas com mentalidade stalinista, eles defendem essa ideia. Mas como? Então, o nazismo, você defende aqui a democracia, sendo que o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, eles fazem essas comparações. Né? Tem gente que fala assim, a Rússia fuzilou os nazistas. Como assim? Primeiro que, vamos supor, né, que fosse como eles pensam, que não é bem assim, que o regime político do proletariado estaria aí fuzilando os nazistas. Tudo bem, é uma possibilidade. Mas primeiro a gente precisaria ter no Brasil um regime proletário. É uma diferença essencial que o pessoal não se dá conta. Quando eles falam que tem que fuzilar o nazista, e eles se referem à legislação do Brasil, o que eles estão dizendo é que a gente deveria dar o direito à burguesia de sair por aí fuzilando pessoas. Eles não se dão conta do que eles estão falando. É uma espécie assim de parque de diversões ideológico. A pessoa finge que está na Revolução Russa, que está na Segunda Guerra Mundial, que está sei lá em que situação. Nós não estamos nessa situação. Nós estamos num regime que é controlado basicamente, inclusive o pessoal não se dá conta disso, por pessoas, muitas das quais são verdadeiros nazistas. Quem controla o regime é a burguesia. Foi a burguesia que implantou o nazismo. Então, ele acha o seguinte, que
você chegar e falar, defendo a liberdade de expressão, defendo isso, defendo aquilo, e não o fuzilamento de nazistas, é uma espécie de divertimento de burgueses. Porque se você fosse proletário mesmo, você iria lá no STF exigir que o STF estabelecesse no Brasil a pena de morte. Só que no STF não está o Lenin. Tem um careca lá, mas não é o Lenin. O careca é um fascista. Quer dizer, eles estão pedindo, né, veja só o raciocínio bizarro. Eles estão pedindo que o regime político burguês, dominado por um número muito grande de elementos fascistas, tenha total liberdade de esmagar um grupo social qualquer. Quer dizer, o desvario ideológico é total. A pessoa perdeu a noção do que ela está fazendo, de onde ela está. Essa, na realidade, é a questão-chave, né, na discussão. Por que nós reivindicamos a mais ampla liberdade? Porque, ao contrário de todos desses caçadores de nazistas, ou digamos assim, desses torcedores de supostos caçadores de nazistas, nós não temos uma confiança nem um pouquinho grande, nem um pouquinho pequena, de que o regime político brasileiro vai usar essa supressão das liberdades contra nenhum nazista. Quer dizer, não é nenhuma suposição, porque na presidência da República está o Bolsonaro. Bolsonaro é o cidadão que falou que tinha que matar 30 mil comunistas. Ele é presidente do Brasil. Esse pessoal do STF ajudou o Bolsonaro a chegar no poder. Foram eles que impediram a candidatura do Lula e fraudaram a eleição com essa medida. No STF está cheio de defensores da Lava Jato, do Sérgio Moro. Eles estão pedindo para essas pessoas um poder arbitrário, porque eles acham, ninguém consegue explicar por quê, que esse poder arbitrário vai ser usado contra nazistas, racistas, pessoas que odeiam os homossexuais, pessoas que oprimem a mulher. Quer dizer, eles transformaram a classe dominante brasileira, o sistema político brasileiro, extremamente contra-revolucionário, numa força revolucionária, e fala, temos que dar todo o poder para essa gente, para perseguir os nossos inimigos. Será que é difícil de perceber que isso aí vai acabar? Que eles vão usar esse poder para perseguir aqueles que eles acham que são indesejáveis, ou seja, a esquerda? Quer dizer, o fato de que a pessoa não leve em consideração nem mesmo o caráter da sociedade, do Estado, para traçar uma política, mostra como ele está fora da realidade. Isso é uma alienação mental. A pessoa está totalmente fora da realidade. Quando você tem esses vampiros no poder, a única coisa sensata a fazer é exigir o máximo, mais do que o máximo, tudo o que você puder de liberdade democrática, para fazer o que der na telha. Porque tudo que não for isso é dar poder para os vampiros atacarem a população. Eles não se dão conta, né? Mas o que eles estão fazendo é exatamente o contrário da luta contra o fascismo. Eles acreditam, por isso que é um problema a cultura pop, né? O cidadão viu muito filme norte-americano, né? Ele viu aquele filme do Tarantino, Bastardos Inglórios. Aí aparece um norte-americano loiro, típico, né? De olhos azuis, e eles pegam um facão lá e desenham a suástica na testa dos nazistas. Então ele olha e fala assim, isso mesmo é cultura pop. O que ele não sabe é que esse loirão de olhos azuis foi ele que colocou o Hitler no poder. O Hitler não subiu ao poder contra a burguesia. O Hitler subiu ao poder financiado pela burguesia. Um ignorante mais do que o normal escreveu uma matéria na Folha de São Paulo e falou o seguinte, defendendo a cultura do cancelamento. Se houvesse cultura do cancelamento na Alemanha, Hitler nunca teria chegado ao poder. Bom, primeiro que, né, seria preciso o cara estudar um pouco o que aconteceu na Alemanha. Segundo, que o Hitler chegou ao poder porque as pessoas que defendem a cultura do cancelamento hoje levaram ele ao poder. Os industriais. Nós publicamos aqui um livro, algum tempo atrás, que era assim, Eu Financiei Hitler, né, um livro de memórias, de um dos mais importantes industriais alemães, chamado Thyssen, acho que Albert Thyssen, não sei, Franz Thyssen, alguma coisa assim, da indústria metalúrgica Thyssen. Ele mostra como a burguesia católica, isso aqui é interessante, principalmente a burguesia católica, da área mais progressista, mais desenvolvida da Alemanha, financiou o nazismo para que ele chegasse ao poder. Né? Os Thyssen, os Krupp, as empresas IG Farben, que depois foi dividida em várias empresas químicas, uma delas sendo a Bayer, é essa gente que levou Hitler ao poder. O pessoal que cancelou o negócio com o monarca aqui, foram eles que levaram Hitler ao poder.